Olá, então nós estamos aqui na nossa sexta semana de estudos, nosso estudo remoto, e hoje eu quero corrigir com vocês a atividade do dia 14, né? No dia 21 de abril a gente ficou sem atividades devido ao feriado, então ainda do dia 14, a última atividade que vocês fizeram sobre estequiometria das reações químicas. Então nós tínhamos inicialmente aquela parte, né, de conteúdo. Eu estou sempre colocando porque no livro de vocês esse conteúdo não está disponível, é um conteúdo de primeiro ano. Então, por isso a gente não está usando o livro por agora. Então, por isso eu estou sempre mandando slides, né? Se caso for mandar slides, vou mandar o conteúdo mesmo escrito ou os videoaulas. A gente vai estar com esse material complementar por enquanto, mas assim que possível a gente vai retornar para o livro. Então, hoje a gente vai estar corrigindo a atividade 5, que foi do dia 14 de abril. Relativos a esses vídeos, né? Eu publiquei para vocês a explicação. Se caso tiver dúvida, volta no vídeo, dá uma olhadinha, ver se tem alguma dúvida. Também tem aquela parte escrita, como eu disse aqui, né, anterior a essa atividade. Fiquem à vontade em dar uma olhada novamente. E essa semana, da sexta semana, a gente continua com exercícios dessa parte. Eu não vou começar conteúdo novo. A gente vai exercitar mais um pouquinho isso, porque é muito importante. Essa parte de estequiometria, ela é fundamental, ela sempre está caindo em Enem. Pelo menos eu posso garantir para vocês, pelo menos uma questão do Enem tem essa parte de estequiometria. Então é muito importante e eu quero muito que vocês estejam entendendo bem. Então por esse motivo eu estou corrigindo com vocês aqui. Então eu não sei como vocês estão procedendo, mas eu gostaria que sempre vocês estivessem fazendo as atividades no caderno de química mesmo que vocês têm, né? Seja seu fichário, seja lá o que for, no seu caderno de química. Se é possível imprimir as atividades, ótimo, faça a impressão, né? E responda no caderno ou responda na folha e guarda isso bem organizadamente, porque depois eu tenho muita esperança de que eu vou ter condições de olhar essas atividades né, corrigir da melhor forma possível depois se for preciso. Mas nesse momento que a gente não, nessa incerteza de quando volta, você precisa fazer esse processo. Então você vai pegar a sua atividade agora, né? Pausa o vídeo, pega a sua atividade e vai corrigindo comigo. Eu acertei, pega uma caneta colorida, vai colocando, eu acertei. Não acertou? Pausa o vídeo, corrige o que você errou, tenta entender o que aconteceu. E aí esse é um processo importantíssimo para a sua aprendizagem. Que isso você está aprendendo, é o que eu sempre falo para vocês. Nosso estudo em sala é a hora de eu apresentar para vocês o conteúdo. Mas o estudo mesmo é esse que vocês estão fazendo, que é em casa mesmo, que é pegar, fazer, corrigir. Teve dúvida, volta, retoma, né? Eu comentei com vocês já sobre a questão dos fóruns, que eu estou sempre lá disponível para tirar dúvida, deixe sua dúvida, vá interagindo também com os outros colegas, né, com os grupos de WhatsApp que vocês têm. A interação entre colegas também é muito importante para esse processo, então fiquem à vontade em estar sempre aí perguntando, tanto para mim quanto para os colegas. Então, na questão, né, era o número 2, a número 1 era para assistir os vídeos, então na número 2, a formação da amônia segue a seguinte equação. Então, na letra A, faça o balanceamento da equação e indique os coeficientes estequiométricos. Então, eu até tive alguns alunos que disseram que têm dificuldade com o balanceamento por tentativa, mas eu insisto ainda que ele para mim é o mais tranquilo, é o mais fácil. O de balanceamento algébrico não que seja difícil, mas ele é mais longo e às vezes demorado e desnecessário para algumas reações, como essa aqui, por exemplo. Então, nessa daqui, inicialmente, a gente tem 2 nitrogênios e no produto 1. Então, já tem um problema aqui com o nitrogênio. Então, por isso, eu multiplico por 2, então coloco o coeficiente 2 aqui para balancear o nitrogênio. E ao colocar o 2 para o nitrogênio, eu também altero a quantidade de hidrogênio. Então, eu passo a ter 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Preciso consertar aqui. Então, como que eu faço o número 2 virar 6, que é o que eu quero o resultado final? Eu escrevo o coeficiente 3. Então, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Então, quais são os nossos coeficientes? 1, 3 e 2. 1, 3 e 2. 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Na letra B, se houver 3 mols de nitrogênio, qual a quantidade de matéria em mol de amônia, que é o NH3, produzida? Então, a gente escreve na primeira linha, isso aqui é um processo, tá, meninas? Assim como eu já falei em sala, cada um tem o seu método de pensar, de entender melhor. Isso é um método que eu indico para vocês, que ajuda bastante, mas se você faz de outra forma e dá certo, continue fazendo do seu jeito. Mas para os que têm dificuldade, então na primeira linha eu escrevo os dados da equação.
Onde eu encontro o dado de quantidade de matéria? Não é justamente o coeficiente, não é justamente ele que me indica a quantidade de mols? Então, ele falou para mim pegar nitrogênio com amônia. Então, 1 mol de nitrogênio está para 2 mols de amônia. Escrevi aqui, então, o que a reação me deu de dado. Na segunda linha, eu vou escrever essa pergunta. Qual é a pergunta? Se for 3 mols, quanto vai ser de amônia? Uma regra de 3 bem simples. Então, se eu estou multiplicando por 3, né, aqui de 1 para 3, então aumentei 3 vezes a quantidade de nitrogênio, eu vou ter 3 vezes mais produtos. Então, no caso, 6 mols de amônia. Na letra C, para produzir 8 mols de amônia, qual a quantidade de, agora, hidrogênio? Qual seria a quantidade de hidrogênio necessária? Então, de novo, o que a equação me dá? Quando, no caso, lembrando que eu estou falando de amônia e hidrogênio agora. Então, para 3 mols de hidrogênio, eu tenho 2 mols de amônia. Tá aqui, então, o que a equação me dá? 3 mols de hidrogênio, 2 mols de amônia. E a pergunta? Se for 8 mols, ó, cuidado, unidade debaixo de unidade e substância debaixo de substância. Se não colocar, fica tudo confuso. Por que eu coloco assim escrito a substância? Para mim não confundir. Então, 8 mols de amônia, qual vai ser a quantidade de hidrogênio? Regra de 3, então, multiplico cruzado, 12 mols de hidrogênio. Essa, então, é a correção da número 2 da lista. A número 3, então, ainda sobre a formação da amônia, responda. Então, a equação permanece a mesma, a gente já tinha feito o balanceamento, né, na número 2. Então, tá aí. Na letra A, para produzir 340 gramas de amônia, é necessário haver quantas gramas de nitrogênio no meio reacional? Então, aqui agora, na número 3, ele já está falando de gramas. Lembrando que aqui na equação, eu tenho dado em mol, certo? Se eu quero transformar mol em gramas, quem é que me dá essa conta? Quem é que faz esse cálculo? A massa molar. Então, transformando massa em, no caso, o dado que eu tenho, que é o coeficiente, o mol, em gramas, é através da massa molar. Se nós temos, então, a substância amônia e a substância nitrogênio, eu preciso da massa atômica. Deixei por conta de vocês, nem coloquei os dados, porque eu quero que vocês já vão se acostumando. Enem, como eu já disse para vocês, sempre vai vir o dado, mas a gente, né, como a gente não faz só exercício do Enem, vocês podem pegar esse costume de ir lá na tabela periódica e pesquisar. Então, o nitrogênio tem massa 14 e o hidrogênio massa 1. Como é um átomo de nitrogênio, então, ok, 14, e 3 átomos multiplico por 3. Massa molar, então, da amônia, 17 gramas por mol, ou seja, cada mol de amônia equivale a 17 gramas. Então, e no mesmo jeito, agora falando do nitrogênio, nitrogênio 14, como são 2 átomos vezes 2, 28 gramas por mol. Cada mol de nitrogênio equivale a 28 gramas. O que a equação me dá? Ela me dá em mol. Então, 1 mol de nitrogênio, lembrando lá, tem quantas gramas? 28. Aqui eu tenho 2 mols. Então, se 1 mol é 17, 2 mols eu multiplico por 2. Então, 2 aqui, então a gente já pode até ver lá, aqui equivale a 34 gramas de nitrogênio, de amônia, já que eu tenho, então, no caso, 2 mols. Se a massa molar é por mol, 1 mol só, então 2 mols, 34 gramas. E aí a gente tem aqui nesse quadrado a resolução, né? Primeiro, como eu disse, eu sempre faço esse processo, eu escrevo o que a reação me dá. Então, pela reação, 28 gramas está para 34, tudo bem? E quanto, então, vai ser de nitrogênio? A pergunta é, quanto de gramas de nitrogênio para 340 gramas de amônia? Então, multiplicando cruzado, não sei, né? Não precisa nem fazer conta, se você já consegue perceber que aqui eu multipliquei por 10. Então, aqui vai também multiplicar por 10. 280 gramas de nitrogênio. Na letra B, na produção de 34 gramas de amônia, qual a quantidade de hidrogênio? Então, observar quais são as substâncias que ele está falando, amônia e nitrogênio. De novo, o que a equação me dá? 3 mol de H2, não é isso? Então, 3 mol de H2 está para 2 mol de amônia. Então, 3 mol de H2 para 2 mol de amônia. Só que a pergunta foi em gramas. Então, de novo, como é que eu transformo mol em gramas? Do hidrogênio, aqui embaixo, então, ó, massa molar do hidrogênio. Se cada hidrogênio tem massa 1, 2 átomos de hidrogênio, 2 gramas por mol. Então, cada mol de nitrogênio equivale a 2 gramas. Então, como a gente tem aqui 3 mols, né,
pelo coeficiente da equação, eu multiplico essas 2 gramas por 3. E aqui, do mesmo jeito que a gente fez lá em cima, qual que é a massa molar da amônia? 17. Como no coeficiente são 2 mols, então 2 vezes 17. Eu quis pôr assim para ficar claro para vocês o que eu tinha feito. Né? Claro que aqui o número total, 2 vezes 3, é 6 gramas, e aqui é 34 gramas. Multiplicando cruzado, então, a gente tem então a mesma coisa, né? Não precisa nem, na verdade, multiplicar. Se são 34 gramas, a pergunta já me deu justamente isso. Qual a quantidade de gramas de hidrogênio? 6 gramas. Não precisou nem fazer multiplicação cruzada, né? Foi só uma observação, na verdade. Continuando, então, agora, número 4. O número 4, abaixo está a equação representada, que representa a queima, né? Então, combustão de etanol. Então, letra A, faça o balanceamento da equação e indique quais são os coeficientes estequiométricos. Então, eu quis deixar essa daqui até pra gente fazer juntos. Vou colocar aqui tortinho, espero que vocês consigam ver. Então, ó, eu primeiro processo, escrevo os elementos em ordem. Então, carbono, hidrogênio e oxigênio. Uso a mesma ordem lá do outro lado. Lembrando, quem que está antes da seta? É os reagentes. Então, esses aqui são os meus reagentes. E depois da seta, eu chamo de produtos. Então, nos reagentes eu tenho 2 átomos de carbono, no produto eu tenho 1. Nos reagentes, 6 átomos de hidrogênio, não é isso? E no produto eu tenho 2 átomos de hidrogênio. No reagente, 3, né? Então, eu tenho 1 átomo aqui de oxigênio com 3 átomos de oxigênio. E no produto também eu tenho 3. Eu começo, então, o balanceamento observando lá o carbono, lembrando da regra do macho, né? Então, aqui eu vou usar essa parte, ó, carbono primeiro, hidrogênio e oxigênio no final. Então, carbono, se tem 2 e 1, multiplico aqui por 2. Onde que eu coloco esse 2? É o coeficiente do carbono. Então, coloco aqui o 2. Quando eu uso esse 2 para o carbono, automaticamente eu também alterei o oxigênio. Só que eu não vou fazer do oxigênio agora, eu vou fazer na sequência o hidrogênio, pela regrinha do macho. Então, se eu tenho 6 aqui e 2, como é que eu faço para encontrar? Primeiro é que eu faço para esse lado 2 virar 6, multiplico por 3. Então, 2 vezes 3, 6. Onde eu coloco esse número 3? De frente ao hidrogênio. Então, a hora que eu coloquei o 3 para o hidrogênio, eu também alterei o oxigênio. Agora, a gente vai para o oxigênio, vamos então conferir. 2 vezes 2, 4 oxigênios aqui. 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho o total de 4 mais 3, 7 oxigênios. Esse balanceamento aqui, geralmente, muitas pessoas têm dúvida, por quê? Ah, então eu vou vir aqui e tenho que ter 7. Tudo bem? Eu preciso, então, não tenho mais... em vez de ter 3, eu preciso ter 7. Como é que eu vou fazer aqui, então? Se você alterar qualquer coisa nessa parte, olha só, aqui não tem carbono, hidrogênio, qualquer coisa que você alterar nesse coeficiente, você vai mudar tudo que você já fez. Então, nós não alteramos nada aqui. Então, aqui eu tenho quantos átomos de hidrogênio? De oxigênio, perdão. Um átomo de oxigênio. Então, se eu já tenho desses 7, eu já tenho 1 e eu não vou mexer com ele, já está aqui. Então, quantos que eu preciso ter para completar esses 7? 6. E aonde que eu vou colocar esses 6 oxigênio? Aqui nessa molécula que só tem oxigênio. Que número que eu coloco aqui na frente para fazer ele virar 6? 3 vezes 2 é 6. Com isso, eu fico com 7 átomos de oxigênio. Então, esse daí é o meu, no caso, o meu total. Então, quais são os coeficientes que eu tenho aqui? 1, 3, 2 e 3. Eu sei que fica um pouco confuso, mas com a prática vocês vão conseguindo bem, de bastante exercitar, vai conseguindo bem esse balanceamento. Então, ao queimar, isso então foi a letra A de balanceamento, letra B. Ao queimar 2 mols de etanol, né, de C2H6, qual será a quantidade de matéria em mol de gás carbônico? Então, falo para vocês do processo. Vamos lá, pela equação balanceada, 1 mol de etanol está para 2 mols de CO2. Então, se for 2 mols de etanol, como a pergunta me fez, vai ser quanto? Então, é o dobro, né? 4 mols no caso, aqui é de CO2. Tudo bem? Inclusive, tem questão de Enem que pergunta a respeito do CO2, sabendo que ele é o gás do efeito estufa, né? Então, esse exercício é bem interessante. Para fechar, então, a correção, número 5, ainda sobre essa reação que a gente acabou de fazer, né, da combustão do etanol, que é aquele mesmo que usa no carro, né, letra A.
A quantidade em gramas de gás oxigênio necessária para reagir com 92 gramas de etanol. Então, falou gramas, lembra então? Gramas. A equação balanceada me dá os dados em mol. Como é que eu transformo de mol para gramas? Sempre através da massa molar. Então, se ele falou de oxigênio e do etanol, eu preciso calcular a massa dessas duas substâncias. Etanol e oxigênio. Da onde eu tirei essas massas aqui? Tabela periódica. Carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. Multiplico pelas quantidades, somo tudo. 1 mol de etanol equivale a 46 gramas. Oxigênio, então, como são 2 átomos, cada mol de oxigênio, 32 gramas. Então, pela reação em mols, 1 mol de etanol está para 3 de oxigênio, não é isso? 1 mol de etanol está para 3 de oxigênio. Logo, então, se é 1 mol lá embaixo, ó, 1 mol é quantas gramas? 46 gramas. E, no caso, cada mol de oxigênio tem 32, então, como são 3 mols, eu multiplico por 3. A pergunta é, e se for 92 gramas de etanol, quanto de oxigênio vai produzir? Você pode multiplicar cruzado, ou se você conseguir perceber que aqui multiplicou, no caso, por 2, aqui também vai multiplicar por 2. Mas se não conseguiu perceber, faz a multiplicação cruzado, 192 gramas de oxigênio. E a última, letra B, ao queimar 6 vezes 10 a 23 moléculas de etanol, quantas moléculas de água serão produzidas? Lembrando, né, aquela primeira parte que a gente estudou, que 1 mol de qualquer coisa tem 6 vezes 10 a 23, no caso, como a gente está falando de moléculas, é moléculas. E aí, o que eu tenho? De onde eu tiro essa quantidade de matéria? Lá da estequiometria, da equação. O que a equação me diz? Que 1 mol de etanol está para 3 mols de água. A equação balanceada me diz isso já. Então, 1 mol não é a mesma coisa que 6 vezes 10 a 23? Então, quanto que vai ser produzido de água? Vai ser 3 vezes mais, certo? Então, basta multiplicar a constante de Avogadro por 3. 18, né? 3 vezes 6, 18, vezes 10 a 23. Voltando para a notação científica, né? A regrinha que tem que estar entre 1 e 9, 1,8 vezes 10 a 24 moléculas. Então, com essa lista, a gente revisou aquelas 3 partes, né? Que a gente já tinha falado, de mol, gramas e, no caso, moléculas, a constante de Avogadro. Para as próximas listas, eu quero falar também de volume e a gente vai exercitar mais ainda essa parte, tá ok? Bons estudos, estou nos fóruns para qualquer dúvida.